Perfeito. Então, pessoal, primeiro, boa tarde para todos. Gostaria muito de estar aí presencialmente, mas infelizmente não foi possível dessa vez. Antes de começar, queria fazer um agradecimento muito rápido à Ana, ao Arthur e ao Samuel, que foram os avaliadores do meu trabalho e que deram contribuições muito interessantes para esse trabalho. Meu trabalho ele fala sobre as barreiras enfrentadas por profissionais neurodivergentes em equipes de TI. E eu optei por fazer uma revisão sistemática, porque ela vai dar alguns frutos para o meu trabalho de mestrado, que também fala sobre o tema. Tá? Então, a introdução e a motivação. Bom, primeiro, o que é uma neurodivergência? Né? O conceito básico de neurodivergência é um padrão de funcionamento do cérebro e de comportamento que diverge do padrão. Né? Claro que esse é um conceito ainda muito disputado. Alguns subgrupos dos neurodivergentes, eles não aceitam esse contexto, né? E não cabe aqui entrar o porquê. Esse grupo de neurodivergente inclui pessoas no espectro autismo, pessoas com transtorno com TDAH, pessoas com dislexia e dentre outros. O que a gente tem? Né? Uma das motivações dessa pesquisa é que a gente tem bastante relato empírico, relatos pessoais de pessoas que têm muita dificuldade no mercado de trabalho de adentrar e também de se manter. Esses dados mostram que por volta de 80%, no caso dos autistas, eles estão fora do mercado de trabalho. E essas pessoas relatam enfrentar muitas barreiras por estarem interagindo no meio que é neurotípico, em oposição ao neurodiverso. Né? E só que eu queria entender o que tem na literatura, quais são essas barreiras. Existem estudos que trazem referências científicas, trabalhos científicos que trazem essas barreiras. Então, acho que a revisão sistemática ela é uma boa maneira da gente conseguir buscar esses dados, tá? Então, a minha pergunta de pesquisa é quais são essas barreiras? Que tipo de barreiras são essas que impactam o desempenho dos profissionais de TI neurodivergentes no mercado de trabalho? Né? Porque, no final das contas, o que está sendo avaliado é o desempenho desses profissionais em comparação com os seus pares neurotípicos. Bom, o método é uma revisão sistemática, né? Eu utilizei bastante aquele artigo que o professor Grêmio deixou, aquela revisão que o professor Grêmio deixou como modelo para a gente, né? Ela parte de uma sequência de planejamento, condução e a reportagem, o reporte. Né? Para isso, eu utilizei a ferramenta Parsifal, que é uma ferramenta incrível, facilita demais para quem vai fazer uma revisão sistemática. Tá? O primeiro passo que ele utiliza é a estratégia de busca. Então, a gente utiliza, eu pelo menos utilizei o critério Peacock, que é o quê? População, a intervenção, a comparação, caso haja, o outcome, ou desfecho do artigo, e o contexto ao qual o artigo está inserido. Tá? Depois disso, fazendo essa busca, claro, utilizei as strings, lá no artigo está melhor descrito. Né? Eu utilizei atualmente, como uma pesquisa que está em desenvolvimento, eu só consegui fazer até agora em duas bases de dados, tá? A da CM, e agora me fugiu da cabeça a outra que eu peguei, mas só duas, tenho ainda mais 3 para verificar. Os critérios de inclusão e exclusão. Bom, o critério de inclusão tinha que ser um estudo primário, ou seja, tinha que ser uma pesquisa primária, os autores ali fizeram a busca depois com os próprios, no próprio artigo, eles não referenciaram, não pegaram resultados de outros artigos. Tá? E a população desse artigo, ela teria que contemplar esses profissionais de TI neurodivergentes, né, o que faz parte da pesquisa da pergunta de pesquisa. O critério de exclusão, eu usei alguns estudos chamados short papers, né, são estudos muito pequenos, que às vezes não trazem muitos resultados para a gente. Eu também excluí os estudos são secundários, revisões de literatura, tal, e utilizei especificamente
grupos que fossem relacionados a profissionais no mercado de trabalho. Eu excluí grupos de pesquisa, a pesquisa que tratassem de alunos. Então, fui bem focado nos profissionais no mercado de trabalho. Tá? Feita a pesquisa, então essa é um básico do que eu fiz, né? Eu peguei até agora a base da ACM e da I3E. A ACM me retornou na minha string 208 trabalhos, a I3E 10, então 218 trabalhos. O que eu fiz? Eu li o abstract de todos eles e fui excluindo, né? Dessa leitura primeira de abstract, eu já excluí uma boa porcentagem e ficaram só 17 artigos. Esses artigos eu li integralmente, alguns mais de uma vez, e aí eu usei os critérios de seleção, de inclusão e exclusão para definir se esses artigos fariam parte da pesquisa. No final ficaram 7 artigos, 2 eu não consegui acessar por questões de artigos fechados, então eu utilizei 5 artigos para fazer a revisão sistemática. Tá? E lá no Parzival eu conseguia fazer também, dadas algumas questões de avaliação de qualidade dos artigos, atribuir uma pontuação para todos eles. Tá? Eles ficaram muito parecidos, no máximo de 19, 4 artigos ficaram entre 14 e 14,5, e um dos artigos ficou com a pontuação 10, sendo... Por exemplo. Se você permite só uma observação rápida ali, esses 2 artigos que não estavam acessíveis eram dos 17, não dos 7, né? Então, foram dos 7 artigos. Eu selecionei para colocar na pesquisa, mas eu não consegui acesso a eles. Tentei de todas as maneiras, o que vai me faltar agora é mandar um e-mail. Então, a dúvida aqui, o que você fez para partir de 17 para 7? Eu fiz a leitura deles, integral. Então, você leu integral, então ele estava acessível. Não, então faz sentido. Só para você arrumar depois desse. Boa observação. Tá bom, então. Siga adiante. Partindo agora para os resultados, a gente eu consegui organizar na verdade, os artigos já deram pista para organizar em 5 grandes domínios, que são essas barreiras que esses profissionais neurodivergentes encontram, né? Primeiro, planejamento e organização e execução de tarefas, ou seja, profissionais neurodivergentes tendem a ter muita dificuldade em planejar suas tarefas, de descobrir o que é para ser feito, ou seja, a falta de clareza do que fazer, iniciar e finalizar. Existe uma questão de perfeccionismo e superengenharia, overengineering, tá? Então esse é o primeiro domínio, tá? O segundo domínio de funções executivas, ou seja, atenção, memória, flexibilidade cognitiva, com dificuldade de lidar com abstrações, também esse foi, todos os artigos traziam esse domínio, tá? Uma questão o terceiro domínio da comunicação e da interação social, então muitos neurodivergentes têm dificuldades com comunicação, às vezes eles são mal entendidos por ser muito diretos, ou às vezes por ser quietos demais. Alguns têm dificuldades de entender pistas sociais que neurotípicos geralmente conseguem entender. O quarto domínio é o do ambiente de trabalho, ou seja, especialmente alguns subgrupos de neurodivergentes têm muita dificuldade com alguns tipos de excesso de luz, ruídos. Então, todos os artigos traziam também essa questão. E, por fim, alguns fatores emocionais, quase 100% desses indivíduos, eles têm algumas comorbidades relacionadas à sua neurodivergência, né? Então, algumas questões de ansiedade, depressão, baixa autoestima, tudo isso vinha trazendo nos artigos. Tá? Então, as conclusões que são preliminares que eu trago, né, é que essas barreiras, elas estão relativamente bem definidas na literatura, tá?
existe uma convergência dessas barreiras, desses fatores. Os artigos parecem, apesar de poucos artigos, eles parecem trazer uma convergência dessas barreiras. E as limitações do trabalho? Bom, é um trabalho ainda em andamento, né? A gente conseguiu ainda poucos estudos e não parece que vai ter muito mais estudos. Tenho a impressão de que ainda é uma literatura crescente, é um assunto ainda crescente no meio científico. Por ser um guarda-chuva, os neurodivergentes, eles formam subgrupos que são muito distintos entre si, né? Então, os autistas têm necessidades, encontram barreiras diferentes dos disléxicos e de pessoas com TDAH. E ainda por serem estudos muito iniciais, a qualidade das amostras ainda é bastante precária. Ainda tem pessoas que entram no grupo neurodivergente, mas são pessoas que fizeram autodiagnóstico. Então, ainda esses estudos carecem um pouquinho mais de rigor científico, mas eu tenho a impressão de que isso melhora com a massificação desse tema de pesquisa.